dar algumas perguntas para vocês, certo? Sobre a introdução, desenvolvimento da aula. Se vocês não conseguirem responder logo de início agora, não se preocupa não, que as questões vão ser desenvolvidas durante a aula. Aí, no final da aula, a gente vai responder junto, beleza? A gente desenvolve as respostas. Aqui, ó, a primeira pergunta vai ser sobre a Renascença, beleza? Essa é a introdução. Aqui tem as opções e aí vocês vão, com base no que eu vou explicar para vocês, vocês vão tirar suas conclusões e vão responder, beleza? Henrique, tu não queres ler? Porque senão eles não vão ter tempo para ler, né? Enquanto a gente explica. Então vamos lá. A Renascença ou Renascimento foi um movimento artístico e científico ocorrido na Europa durante os séculos XV e XVI. Sobre esse movimento, identifique as afirmativas verdadeiras. A. Utilizando de métodos experimentais e de observação da natureza e do universo, orientou a ação dos cientistas durante o Renascimento. O período demarca ainda o início de um processo de maior valorização da razão humana e do indivíduo. B. O Renascimento, baseado na ideologia absolutista, foi um desenvolvimento de valorização do mundo rural. Essa característica pode ser entendida pela forte influência dos mecenas, uma vez que todos eles eram vinculados à agricultura. C. O Renascimento surge no período de transição da sociedade medieval para a sociedade moderna e representa uma nova visão de mundo. Suas principais características eram o racionalismo e o antropocentrismo. Beleza? E D, a última alternativa é: uma das mudanças propícias pela cultura renascentista foi a valorização da natureza, em contraste com as explicações sobrenaturais deste mundo. Beleza? Aí isso a gente vai desenvolver aqui comigo, eu vou passar essa parte mais ou menos para vocês, e aí no final da aula a gente responde. Bruna, você quer que eu leia a sua também? Se tu quiser ler, eu agradeço. Beleza. Essa daqui do Enem de 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe-se muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer uma promessa, mas se ainda consciência bastante para perguntar a si mesma, mas ainda tem consciência o bastante para perguntar-se a si mesma. Não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que decidida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Kant, né? Deixa eu abaixar aqui. Calma. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representa no texto: A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Ou E. Permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Beleza? E aí tem mais uma. Os homens são frequentemente governados por seus deveres, abstendo-se de suas determinações, ações, porque as julgam injustas, sendo impelidos e outras porque julgam tratar-se de uma obrigação. Com este argumento, Hume quer demonstrar que A. As regras morais são, por conseguinte, conclusões da razão humana. B. A moral, porque deriva-se da razão, tem-se influência direta sobre as ações e os fatos. C. A moral é uma filosofia prática e pressupõe-se que influencie paixões e ações humanas e vai além do juízo calmo e impassíveis do entendimento. Ou D. Há nos homens uma necessidade e uma emergência que os impede ao exercício prático da razão. Essas são as questões e a gente vai desenvolver durante a aula, firmeza? Depois a gente retoma. Então, só para fazer uma pequena
linkzinho, assim, na última aula, né, a gente encerrou o período medieval com o Henrique, né, Henrique? E os outros Aham. colegas. E agora o Henrique vai apresentar para vocês como que se dá essa passagem do período medieval para o período moderno, apresentando as principais características do período moderno. E depois a gente vai trabalhar, como o tema da aula de hoje em si é trabalhar a ética no período moderno, a gente vai trabalhar com os filósofos Kant e Hume, porque eles expressam um pouco de como funciona toda a demanda que tem no período moderno, da ética do período moderno. Então, se tu quiser começar, Henrique, eu vou passar aqui para ti. Beleza, então. Vamos lá. Então, vou explicar mais ou menos o que é isso daqui. Eu criei uma linha do tempo, a qual eu vou falar com vocês sobre a Renascença, desde o período da Renascença, dá para ver ali mais ou menos o ano que ela nasceu, né? Até mais ou menos o período moderno, que foi essa que a Bruna disse, essa passagem, que foi muito importante para o desenvolvimento da filosofia moderna que a gente tem hoje. Beleza? Então, como a gente viu nas aulas anteriores, o objeto central da filosofia, que no caso era uma teologia, era o objeto Deus, né? A gente estudava bastante com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a, a origem do divino, certo? E a gente pôde ver na última aula que teve ali um impasse, né, entre o poder papal, o poder político, a filosofia estava naquele meio fazendo aquela ponte, né, discutindo o que seria certo, o que seria errado, mas ali junto com aquele viés político, começou a surgir durante ali o final do século XIV o novo humanismo, que era uma nova forma de pensar, correto? A gente pensava no objeto Deus como questão, né? A gente estava estudando sobre o objeto Deus, mas aí agora a gente vai passar para um novo objeto. A gente pode ver, principalmente ali, a gente colocou uma arte renascentista no primeiro slide de apresentação, né? Que a gente pode notar desse movimento. O movimento do novo humanismo, ele foi um movimento onde tratava do ser humano como centro, né? Foi um momento muito de descobertas de assuntos humanos, correto? Eu tô aqui com a minha colinha, eu vou dar uma olhadinha aqui para cima de vez em quando. E aí, o que aconteceu? Com a ideia do ser humano, a gente pode ver que foi principalmente vista nas artes, na literatura, na música, primeiramente, e logo foi passando para um viés mais político, talvez entrando ali no âmbito filosófico, né? A ideia começou nas repúblicas de Veneza e Florença, né? Ali na Itália. E foi mais ou menos no final do século XIV que a ideia começou a surgir, né? Aproximadamente ali a gente estava chegando em 1500, onde foi de fato o início da era renascentista, tá? Com a ideia do novo humanismo, com uma nova visão, né, de política, as repúblicas de Florença e Veneza abandonaram aquele medievo, né, aquele medievo feudal, para se abrir a novas questões científicas, né? Tanto que aí em 1513, já ali no início do Renascimento, Maquiavel vai publicar o livro O Príncipe, onde ele vai tratar de diversas questões. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que eu estou cuidando aqui, eu estou tratando da história da filosofia, no caso, né? Eu não vou focar muito nos autores, não vou focar muito nas suas obras, mas a gente tem um grupo lá da monitoria. Caso vocês se interessem, caso vocês tenham alguma dúvida e quiserem questionar, vocês podem chamar ali no grupo da monitoria que eu e a professora Gabriela, a gente vai estar ali para responder as questões de vocês, beleza? Então vamos continuar. E aí, visto que o novo humanismo se tornou uma febre, né, em Veneza e Florença, começou a se espalhar durante o século XV pela Europa inteira, né? Foi um movimento assim bem interessante que foi, né,
desenvolvendo por aí. Aí, nesse meio tempo, em 1517, foi dado o início à reforma, né, por Martinho Lutero, que publicou nas suas 95 teses na igreja de Wittenberg. E logo em seguida, dado esse pontapé inicial, né, que a gente viu lá na Itália, Nicolau Copérnico ele vai apresentar a sua tese de que a Terra gira ao redor do Sol. Até esse momento, a gente pode ver muita influência da Igreja Católica no âmbito da didática, né? Até porque era papel dos padres passar o conhecimento da filosofia, passar né, as coisas para os demais. E aqui, Nicolau Copérnico ele vai contra o dogma cristão católico, né, de que a Terra seria o centro do universo, né? Então aqui a gente já começa a ver ali uma chama, vamos chamar de chama, uma chama que iria acender a partir desse momento, né? O boom para a descoberta científica que Nicolau vai apresentar para a gente. E aí você pode passar, Bruna. Já falei sobre Nicolau, Copérnico, e aí vai começar a explosão científica, né? Onde as pessoas, o novo humanismo, ele vai abrir porta para a gente desenvolver ideias sobre o cosmos, ideias mais plausíveis, certo? Aí, em 1620, mais ou menos, datas aproximadas, tá, gente? O Francis Bacon ele vai publicar o novo órgão. É uma nova abordagem para a investigação acerca da natureza, certo? Ele também tem um pezinho ali, a gente estuda bastante, a gente tem uma ideia de Francis Bacon quando a gente estuda da filosofia deste período, né? De que ele vai propor uma ideia de unificação das ciências, digamos assim. Ele vai propor uma nova abordagem. A gente vai desenvolver isso ali mais para frente, beleza? E aqui tá ali. E aí eu vou falar assim para vocês, eu não coloquei ali na linha do tempo, porque tem algumas divergências acerca desse número, mas falam, segundo historiadores, que mais ou menos o iluminismo teria começado na mesma época, em 1620 ali. Ele vai dar aquele boom mais para frente em outro ano, mas ali a gente tem uma ideia do iluminismo, de onde teria surgido o iluminismo. Em 1633, Galileu Galilei vai ser condenado à prisão perpétua. Ele também vai ser excomungado da Igreja Católica, porque ele vai defender aquela ideia do Nicolau Copérnico de que a Terra não é o centro do universo, certo? Ele vai falar que na verdade, a Terra gira ao redor do Sol. A ideia que a gente tem hoje, certo? Tirando os terraplanistas. E ali a gente já tem aquele boom que vai ser a descoberta científica. A partir desse momento, a descoberta científica ela vai estar em todo canto, em toda matéria que a gente vai estudar durante esse período, ok? Ali em 1641, René Descartes ele já vai começar a escrever as meditações. Eu também não vou me aprofundar muito, provavelmente a gente vai falar um pouco sobre Descartes na aula de epistemologia, né? Que é um assunto muito bom, é uma unificação, a gente consegue entender, compreender bastante coisa a partir das ideias de Descartes, né? E 1649, ali mais ou menos com a execução do rei Carlos I, a Guerra Civil Inglesa se deu por acabada, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações para ver se eu não estou deixando passar nada. Mas é isso. Descartes, né, ali entre esse período, ele vai desenvolver a teoria do racionalismo, ok? Eu vou explicar mais um pouquinho mais para frente, ali no próximo slide, o que significa mais ou menos o racionalismo, certo? Mas Descartes ele vai ter toda uma estrutura em que ele vai defender o racionalismo como teoria do conhecimento,
digamos assim, ok? Ao mesmo tempo, tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui na linha do tempo, que eu tô meio perdido, mas vamos lá. Thomas Hobbes, ele vai escrever Leviatã, uma grande obra política, né? Que ele vai abordar grandes questões. Aí a gente consegue ver a filosofia dentro de uma questão política, né? Onde vai começar a questionar o bem-estar do, do, do ser humano como indivíduo, certo? Aí a gente vai começar a questionar os viés que todo ser humano tem direito, né? E ali, já com toda essa linha científica que eu falei para vocês, que começou ali no Iluminismo, em 1664, Isaac Newton ele vai deixar de lado as suas, as suas ideias ali de explicar o mundo por hora para cuidar de certas questões filosóficas, certo? Ali tentar ele vai entrar no âmbito filosófico também, ok? Acho que pode passar, Bruna. O período do Iluminismo se deu em 1620, beleza? E agora, em 1670, Blaise Pascal vai, né, postumamente, depois de sua morte, vai ser publicado os pensamentos que ele escreveu. Em 1690, mais ou menos, John Locke vai publicar o Ensaio sobre o Entendimento Humano, aonde, ao contrário de Descartes, ele vai defender uma visão empirista do conhecimento, certo? Onde ele vai nos dizer que o conhecimento advém da experiência. Agora chegou o momento, mais ou menos, onde eu queria explicar para vocês o racionalismo e o empirismo, né? Por mais que eles tratem, são duas teses que seguem linhas diferentes, eles tratam de um mesmo indivíduo, no caso, o ser humano, e como o ser humano em si, ele desenvolve o conhecimento. A visão de Descartes, uma visão racionalista, é que o conhecimento do ser humano advém da razão, ou seja, o ser humano ele precisa, primeiramente, ter um conhecimento racional para logo em seguida ele conhecer de fato aquilo. Ali ele vai discutir isso nas meditações e logo em seguida ele vai dar o modo como você deve separar o conhecimento. Eu me esqueci agora, Bruna, se tu lembrar o outro nome do livro do Descartes, eu me esqueci. E aqui, John Locke tá sem som. Oi? Você está falando do discurso do método? Isso, discurso do método que ele escreveu antes. Não, depois. O discurso do método, onde ele vai discutir. Eu tô com ele aqui. Aí, eu posso ver que logo em seguida, né, ele vai desenvolver como é que a gente tem um método eficaz para adquirir o conhecimento, nesse livro que a Bruna tem aí. Beleza? Não diz o ano, só de século XVII, então... Beleza, a ordem tudo bem. Lá na aula de epistemologia a gente vê isso. Mas então, essa é a visão de Descartes, né? A visão racionalista. O conhecimento advém da razão. E John Locke, por sua vez, né, ele vai dizer que o conhecimento é empirista, que nós temos nós desenvolvemos o conhecimento através das experiências, ou seja, nós primeiro precisamos passar por uma experiência para desenvolvermos um conhecimento plausível, para depois passar pela razão e a gente ter essa completude de conhecimento, digamos assim, né? Então, continuando na nossa linha do tempo, deu para entender mais ou menos como funciona o racionalismo, o empirismo? Só para comentar aqui que a Cláudia mandou o link, a obra as meditações ficam em 1641 e o discurso do método em 1637. Então, o discurso do método ele é anterior. Sim. Só para situar aí. Uhum. Obrigada, Cláudia. Beleza? Valeu, Cláudia, brigadão. Mas já tá ali o PDF, já dá para a gente
desenvolver a leitura para aula de epistemologia. Bom, em 1704, ali, o Gottfried Leibniz vai escrever os novos ensaios do entendimento humano, né? Em 1710, o George Berkeley publica o Tratado sobre o Princípio do Conhecimento Humano. Ali já é 1700, né? A gente já está no finalzinho do Iluminismo, entrando na Era da Revolução, né? Então já vou dar aquela conclusão, vou fechar e vou passar para ti, Bruna. Certo. O que acontece? Vimos então que o racionalismo, a época do Iluminismo e do Renascimento foi uma época de desenvolvimento, né? Foi uma época de transição entre assuntos. A gente saiu do assunto Deus, entrou no assunto ser humano, desenvolvemos conhecimento científico, e agora a gente vai entrar mais uma vez, como vocês podem ver, que no entendimento humano, o ser humano agora, o estudo, como ele estava num viés político ali com o novo humanismo, ele procura o bem-estar do ser, né? Agora o conhecimento, a linha de raciocínio vai ser acerca sobre o entendimento humano, sobre o cérebro humano, né? Independente do racionalismo ou do empirismo, ambos, né, tratam do assunto que é o ser humano como ser, ok? E da mesma forma, lembrando, da mesma forma que o novo humanismo foi uma ascensão muito grande, foi algo que acabou sobrepondo o dogma cristão católico, né? Da mesma forma, vai acontecer com o iluminismo, trazendo o assunto político, né? Trazendo o ser humano. Ele vai acabar vai acabar transformando a sociedade burguesa governamental numa coisa meio obsoleta, né? Porque agora estamos desenvolvendo ideias sobre uma sociedade justa, sobre uma sociedade equalitária, digamos assim, né? Então, agora, nesse momento, todo esse estudo vai ser contra a moral da época, né? Contra as diretrizes da época, mas vai ser uma coisa muito importante para a nossa filosofia moderna. Hobbes e Locke, eles desenvolveram uma obra política, né, a qual a gente pode desenvolver um estudo muito grande, só que foi meio que abandonado durante uns 100 anos os seus vieses políticos, né? E ali, depois de 100 anos, eles seriam novamente atrás. Mas é isso. Em 1721, foi inaugurada a primeira fábrica na Grã-Bretanha, o que deu aquele boom, né? Mais uma vez, mais uma explosão para a Revolução Industrial, né? Onde se seguiu. E em 1750, o início da Era da Evolução, né? Ou a modernidade em si. Beleza? E eu termino aqui a minha linha do tempo. Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho para vocês como que funciona, como que é, a importância desse período para a filosofia moderna, né? E eu estou aqui para responder a questões e estou ali também se vocês tiverem alguma dúvida na monitoria, tá? Tentem responder a questão que eu trouxe lá no começo da aula, com base no que eu falei para vocês, e mais para frente a gente desenvolve mais. A gente deixa para responder tudo no final, Bruna? Como tu preferir, se alguém for botando uma questão, acho que a gente pode responder. Tá muito ruim meu áudio? Eu acho que... Enfim. Olha, aqui eu tô escutando bem. Tá, ótimo. Então, depois a gente dá uma resumidinha, então, para ficar melhor. Beleza. Passar aqui. Tá. Para explicar um pouquinho para vocês por que eu escolhi trabalhar com Hume e Kant, né? Bom, como o Henrique já falou para vocês, durante o período moderno a gente tem uma série de filósofos, e o Henrique trouxe alguns deles, não todos, e ainda eu trago outros dois que não foram os que o Henrique falaram,
para mostrar para vocês a importância desses autores dentro do período moderno, porque o debate entre esses dois autores expressa todos os debates que estavam ocorrendo naquele período, que é basicamente o que o Henrique explicou, que é essas divergências de epistemologia entre epistemologias empiristas e racionalistas. Eu gostaria muito que vocês falassem, assim, tipo, eu não sei o que é empirista, sério. Aí vocês escrevam aí, eu não sei o que é empirista, eu vou explicar o que é. Então, qualquer termo que eu utilizar aqui que não ficar suficientemente claro para vocês, vocês falem, porque eu não tenho como saber, assim, o que vocês sabem e o que vocês não sabem, ok? Pode ficar combinado assim? E vocês respondam para eu saber que eu não estou falando sozinha. Seria ótimo. Obrigada. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho de Hume, um pouquinho de Kant, depois eu vou fazendo algumas comparações entre o pensamento dos dois autores para mostrar o que eles têm de semelhante e o que eles têm de diferentes, tá? Então, Hume, a gente chama a teoria de Hume basicamente de teoria dos sentimentos morais. Hume é um filósofo escocês, o nome dele é David Hume, ele tem mais ou menos essa aparência aqui. Ele viveu entre 1711 e 1776, e a gente diz que ele participou da polêmica sobre a origem do conhecimento, com sua obra Investigações sobre o Entendimento Humano. Ao contrário do racionalismo cartesiano, ou cartesiano de Descartes, que o Henrique falou um pouquinho, Hume abraça o empirismo radical. Então, racionalismo cartesiano, aquela ideia de que a gente alcança o conhecimento apenas pelo intelecto, enquanto Hume abraça um empirismo radical. O que é o empirismo? A ideia de que eu preciso ver as coisas para acreditar nelas. Então, a gente, inclusive, diz que Hume se aproxima de um tipo de ceticismo. Por quê? Porque ele diz que aquilo que a gente não pode ver, a gente não é necessário que a gente acredite naquilo que a gente não pode ver. Então, Hume também diverge das concepções tradicionais em sua obra mais importante, Tratado da Natureza Humana, na qual desenvolve uma moral do sentimento. Para o autor, são as paixões que determinam a vontade, e não a razão. A razão, aí a frase, né, que é célebre do pensamento de Hume, a razão é e só pode ser escrava das paixões. Só pode pretender ao papel de servir e obedecer a elas. Tá? Então, basicamente, vamos anotar aí. Hume é um teórico dos sentimentos morais e ele defende um empirismo radical. Na verdade, ele é considerado um dos grandes transgressores de sua época por defender o empirismo. Porque, como o Henrique explicou, o período moderno ele é marcado pelo surgimento como é que se chama? O século das luzes, né? O iluminismo. E durante o iluminismo, tudo surge como uma crítica ao absolutismo, ou seja, uma crítica ao pensamento religioso. Então, tudo se torna, enquanto tudo no período medieval é voltado para o pensamento de Deus, para o divino, no período moderno a gente tem o ser humano no centro, a ideia do racionalismo no centro. Então, a teoria epistêmica do racionalismo ela é muito forte. Muito forte. Todos os autores estão defendendo uma perspectiva de que todo conhecimento é conhecido através do intelecto. E isso é defendido principalmente por Descartes, né? E talvez vocês vão ver isso bem mais explicado na aula de epistemologia. Mas Descartes, acredita-se que numa tentativa de... porque nesse período muitos filósofos eram mortos por não acreditarem em Deus, né? Vocês devem ter mais ou menos uma ideia disso. Então, Descartes, ele deu um jeitinho de colocar Deus na teoria dele, né? Ele fala que a gente chega ao conhecimento pela dúvida hiperbólica, né? Pela dúvida de tudo. E a gente só consegue saber que a gente alcançou esse conhecimento porque o nosso intelecto, ele pertence a Deus, tá? Vocês conseguem imaginar mais ou menos isso aí? Eu espero que sim. Então, Hume ele é importante por quê? Porque todos os filósofos estavam falando naquela época que a gente alcançava o conhecimento pelo intelecto, pelo racionalismo. Meu querido, isso aí eu não sei. Você vai ter que perguntar para um professor de história, eu acho. Eu não sei, tu sabe responder, Henrique? Não sei mesmo. Eu não sei nem o que significa secular. Eu vou dar uma olhadinha, Gerson. Não tenho certeza, mas eu vou dar uma olhadinha aqui já e já te respondo aqui no chat, beleza? Pode ser?
Tá, vou seguir, então, para Kant. Ai, como é que passa isso aqui? Ui, Eu tô aqui com o controle, Bruna. Era aqui nas notas. você roubou meu controle. Eu achava que era para eu pegar. Desculpa. Não, volta aí, então. Ok. Agora vai para Kant. Ah, não, era para onde eu queria que tu fosse mesmo que tava, tá. Aí. Agora, falando um pouquinho de Kant, né? A gente diz que Kant é a expressão máxima do pensamento iluminista. Por quê? Porque o Kant tem essa perspectiva racionalista que a gente viu. Então, Immanuel Kant, ele viveu entre 1724 e 1804. Ah, uma questão que eu não coloquei aqui, porque eu achei que a gente não ia ter tempo de trabalhar, mas que é bem legal é vocês darem uma olhada na vida dos filósofos, sabe? A vida de Kant é uma coisa bem tediosa de se estudar. Diz que ele não teve uma vida muito ativa. Então, Kant é um filósofo alemão e tem uma piada entre as pessoas da filosofia de que na cidade onde Kant morava, né, na Prússia, antes do surgimento da Alemanha, as pessoas arrumavam o relógio pelo horário que Kant saía para caminhar, porque ele era tão obstinado com horários que ele saía para caminhar todos os dias no mesmo horário. Então as pessoas arrumavam o relógio pelo horário que Kant saía para caminhar. É bem engraçado assim de pensar. E talvez essa forma dele de se comportar explique um pouco do pensamento dele, sabe? Vocês vão ver que o pensamento de Kant ele possui um sistema moral, uma base de regras, diferente da perspectiva de Hume, que a gente já tem uma teoria mais aberta, onde política, ética, epistemologia se misturam. Em Kant são todas as coisas muito mais fechadas. A perspectiva de Kant é muito mais fechada, né? Então, a gente viu que as obras principais de Hume, né, era o Tratado da Natureza Humana, a obra principal de Kant, acho que Kant é um filósofo com mais obras, assim, que são deveras estudadas na filosofia. A gente pode dizer, então, que as obras que trabalham com moralidade, ou que são importantes para entender a moralidade em Kant, são a Crítica da Razão Pura, onde a gente trabalha com a questão o que podemos conhecer, e também a Crítica da Razão Prática, onde a gente nos pergunta o que podemos fazer, e a fundamentação da metafísica dos costumes, onde a pergunta central, essas perguntas que eu falo, elas são meio que os teóricos de Kant estipularam que essas obras, elas trabalham com esses problemas centrais. Então, cada uma dessas perguntas, ela se refere a uma dessas obras, tá? Então, na fundamentação da metafísica dos costumes, Kant tenta responder, então, se eu faço o que devo fazer, o que me é permitido esperar. Tá? Então, só para vocês entenderem, assim, a gente tem uma ideia em Hume de uma teoria de sentimentos morais, em Kant a gente tem uma teoria de obrigações morais, deveres morais, tá? Passa aí para mim, por favor, Henrique. Tá, agora eu expliquei um pouquinho de cada autor, aí agora eu pretendo trazer tipo, algumas contraposições de ideias, o que um autor acreditava, o que o outro autor acreditava. E para isso eu vou mandar para vocês aqui o texto base que eu usei. Tá? Ele está em inglês, mas não contem para ninguém, assim, se vocês clicarem ali no cantinho do navegador, dá para traduzir para o português com o Google Tradutor. E não é a mesma coisa que ler em inglês, só que funciona também, né? Quando a gente não sabe o inglês, dá para dar um jeitinho. Então, apesar de que a gente viu que Hume ele foi um grande filósofo de seu tempo, porque ele marcou uma quebra de pensamento, onde a gente vinha com todos os filósofos defendendo um racionalismo forte, e aí a gente tem Hume com essa defesa. Na verdade, a gente tem uns outros filósofos, mas não são tão fortes quanto Hume, né? Que defendem essas teorias dos sentimentos morais. Então, o relacionamento entre Immanuel Kant e David Hume é uma fonte de fascínio de longa data. Kant acreditou a Hume por acordá-lo de seu sono dogmático e descreve a Crítica da Razão Pura, indiscutivelmente o trabalho mais importante da filosofia moderna.
como solução para o problema humeano em sua maior amplificação possível. Tá? O que ele quer dizer com isso? O pensamento de Kant, né, como vocês podem ver, eles viveram algum tempo, ambos estavam vivos. E Kant tinha essa mesma perspectiva racionalista. Mas, em um momento, Kant entrou em contato com a perspectiva do Hume e ele viu que não apenas o intelecto era importante para a gente alcançar as verdades morais, mas talvez a gente... Desculpa, eu me perco quando eu vou olhar as perguntas. Talvez a gente... Não, pode fazer, claro, não relaxa, eu que estou olhando aqui. Tá, então... Hume vinha de uma linha racionalista, quando ele se depara com conhecimento... Kant vinha de uma linha racionalista, quando ele se depara com o conhecimento humeano, né, da teoria dos sentimentos morais, ele olha que ele estava sendo extremamente dogmático. Defender uma perspectiva racionalista pura poderia ser um problema para a filosofia. Então, vai. Passa o slide. Então, tá. Para começar, é interessante começar, né? Começar de novo. Acho que começar a entrar mais aprofundadamente no conteúdo. A gente precisa entender que esses dois filósofos eles têm ideias diferentes do que é uma filosofia moral. De acordo com Hume, nossas preocupações morais são dominadas pela questão de quais motivos são virtuosos. Vocês sabem o que é virtuoso? Acho que não, né? Mas vamos lá, mais para frente eu vou desenvolver melhor o que é isso. E nós respondemos a essa pergunta olhando para as respostas de nossos semelhantes, que, ao ver as coisas corretamente, aprovam os motivos e traços de caráter que são úteis ou imediatamente aceitáveis. Agora eu lembrei aqui que vocês tiveram ética antiga, então vocês têm que saber o que é virtuoso. Vocês estudaram Aristóteles, pelo amor de Deus. Então, nessa perspectiva de Hume, a gente tem uma ética que se importa com as consequências que as ações trazem. Então, o agente virtuoso, nessa concepção, é aquele agente que age bem com relação a outro indivíduo. Tá? Enquanto Kant acredita que nossas preocupações morais são dominadas pela questão de quais deveres. Gravem a palavra deveres. Quando vocês ouvirem falar de Kant, você sempre tem que associar ele a deveres morais. Então, quais deveres nos são impostos por uma lei que comanda com uma necessidade exclusivamente moral, tá? Talvez não faça tanto sentido agora eu falar de uma lei moral para vocês, mas a gente vai falando e vai encaixando, tá? Passa, por favor. Então, existe uma noção que é muito importante na filosofia de Kant, que é a noção de autonomia. Ele define a autonomia como a propriedade da vontade pela qual ela é uma lei para si mesma. Ou seja, como eu vou explicar isso para vocês? Eu devia talvez ter feito isso mais organizado, mas vamos lá. Tá, vou ler essa parte aqui para ver se não está mais explicado aqui, depois eu explico melhor. Segundo Kant, a vontade de um agente moral é autônoma, pois ela se dá à lei moral, autolegisladora, e pode se restringir ou motivar-se a seguir a lei. É autoconstrangedora e automotivadora. A fonte da lei moral não está nos sentimentos, impulsos ou inclinações naturais do agente, mas em sua vontade racional pura. Quando eu falo de vontade racional pura, eu estou falando o quê? Daquele conhecimento que é atingido apenas através do intelecto. Eu não preciso de experiência para ter esse tipo de conhecimento. E aqui eu falo de conhecimento moral, tá? Conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é correto. Então, essa vontade racional pura, ela é o eu próprio, porque ela se dá em primeira pessoa, ela acontece na minha própria cabeça, no meu próprio intelecto. E tá, vamos voltar, então, alguns passos. Qual é a importância da autonomia na teoria de Kant? Existe uma coisa na teoria de Kant que se chama a lei moral. Essa lei moral é uma lei que eu crio para mim mesma. Mas como eu saberia que essa lei que eu criei para mim mesma ela é boa para outras pessoas também? Então, existe uma outra coisa na teoria de Kant, que se chama máximas. Tá? Essas máximas, elas regem a minha vontade. Tá?
Vou dar um exemplinho aqui para ver se vocês conseguem entender melhor. Digamos que eu, Bruna, resolvi mentir no grupo de estudos que eu tinha hoje de tarde, que eu estava sem energia elétrica, tá? E aí era uma outra pessoa apresentar o trabalho lá. Aí chegou no próximo dia, eu, Bruna, resolvi mentir que, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha família, eu não ia poder participar do grupo de estudos de novo, tá? A partir de então, eu crio uma lei uma lei legisladora de que mentir não é errado, tá? Digamos que eu criei essa lei. Então, vocês conseguem entender que mentir é algo que é moral, né? Porque é algo que eu inflijo a outra pessoa. Quando eu digo Bruna mentiu, eu não digo verdadeiro ou falso, eu faço um juízo de valor. Eu digo Bruna mentiu é bom, Bruna mentiu é ruim, tá? Então, eu crio essa lei universal para mim, tá? Porque quando eu crio uma lei para Kant, ela se torna uma lei universal, e essa lei universal, ela tem que valer para todos os indivíduos. Então, digamos que eu criei a lei universal, mentir é bom. E agora, digamos que o Henrique tinha que apresentar no grupo de estudos e ele resolveu mentir que não tinha luz na casa dele, tá? A gente cria uma situação onde as pessoas não podem mais conviver, porque a gente nunca sabe quando uma pessoa vai estar mentindo ou não. Então, segundo Kant, essa lei moral, ela é autolegisladora. Por quê? Porque eu não vou mentir se eu acho que o Henrique mentir... Peraí, do outro lado. Se o Henrique mentir, é ruim, entendeu? Ou seja, essa lei moral que eu crio, ela é, para mim, como eu acho que todas as outras pessoas deveriam agir também. E aí eu falo deveriam aqui, por quê? Porque o dever, para Kant, ele é uma obrigação moral. A gente... uma obrigação moral por quê? Porque quando eu faço algo e penso se isso é bom para mim e é bom para todas as pessoas, e imagino que todas as pessoas vão agir dessa mesma forma, eu crio uma obrigação de agir sempre desse mesmo modo que é bom, porque eu sei que se alguém agir de um modo que é ruim, isso vai fazer mal para mim também, tá? Então, damos mais ou menos por isso aí uma lei moral. Vocês entenderam por que ela tem que ser universal? Universal porque eu preciso que todas as pessoas entendam que mentir é errado para que nenhum de nós haja errado. Tá? E aí eu digo por que isso é um sistema moral. Porque é um sistema de normas, a gente tem regras de como deve agir. Agora, pode passar, por favor. Agora, em Hume, a gente diz que a abordagem de Hume ela é naturalista, empírica ou experimental. Por quê? Como a gente viu ali em Kant, a gente extrai o dever do nosso próprio intelecto, tá bom? Eu consigo saber o que é certo e errado apenas com a minha cabeça, pensando para mim o que eu devo fazer, que eu acho que o Henrique vai fazer e que seria bom para todos nós, para toda a humanidade. Agora, em Hume, é um pouquinho diferente. Em Hume, a gente chama de uma abordagem naturalista, empírica ou experimental, porque a gente sabe que a gente tem o conhecimento de que mentir é bom. Mas Hume faz uma crítica a esses filósofos que a gente chama de crítica da indução, tá? Vou fazer um outro exemplinho aqui. Eu acho que esse é o exemplo mais conhecido, tá? Digamos que o Sol nasceu hoje. E o Sol nasceu ontem. E o Sol nasceu todos os dias antes de ontem. A maioria dos filósofos empiristas, como Locke, diriam que eu posso afirmar com certeza que o Sol vai nascer amanhã, dado que todos os dias até agora o Sol nasceu. Mas como a gente falou, Hume é um cético, ele só acredita naquilo que ele vê acontecer. Então, para Hume, não é um fato de que o Sol vai nascer amanhã, porque eu não tive a experiência de que o Sol nascerá amanhã. A gente não pode ter uma experiência no futuro. Tá ok? Tá, então Hume geralmente parece mais interessado em explicar a moralidade. Isso é muito importante. Uma diferença bem importante entre a teoria de Hume e Kant é porque a teoria de Hume, ela tenta explicar as formas como a gente vive na nossa experiência. Por quê? Porque a gente não está tentando explicar o futuro. Então, a gente não está prevendo regras de conduta. A gente está explicando como os seres humanos se comportam de forma moral. Agora, a gente tem em Kant o que a gente chama de teoria ética normativa,
Ou seja, uma teoria ética que cria normas e deveres para o agir humano. Kant pretende que mentir seja errado ontem, amanhã e para todo sempre. Diferente de Hume, que ele só vai dizer que mentir é errado naquela determinada situação. Tá? Tá, pode. Eu sempre passo o slide aqui antes de dizer que pode passar. Então, vamos um pouquinho para explicar o que é o racionalismo, Kant. Kant insiste na necessidade... Quanto tempo tu acha que eu tenho que deixar para as perguntas, Henrique? Eu acho que a gente consegue desenvolver as perguntas nos 5 minutinhos. Tá, Né? vou indo então. Tudo já nas aulas, né? Tá, perfeito. Então, Kant insiste na necessidade de uma investigação a priori dos fundamentos da moralidade. Seu tratamento detalhado da virtude do julgamento moral baseia-se fortemente em observações e ideias sobre a natureza humana. Mas Kant torna explícito que a moralidade deve se basear em um princípio moral supremo. O princípio moral supremo seria aquele universal, que todo mundo acessa quando a gente decide que o que eu faço é bom para mim, é bom para o Henrique, é bom para o Gerson, é bom para a Cláudia. Então, esse seria o supremo e universal, tá? Que só pode ser descoberto a priori. A priori é uma palavra muito interessante de se pensar aqui. Quando eu falo em racionalismo, direto vocês têm que ligar a palavra a priori, tá? Aí ele diz aqui, através de um método puro da filosofia moral. Então, por que puro? Porque pensem numa pessoa... Eu tô sempre criando uns casinhos assim meio... uma pessoa que foi criada dentro de um quarto e nunca teve contato com outras pessoas. Essa pessoa, a priori, ela pode, através do intelecto... Tá, esse exemplo foi muito ruim, eu não vou dar esse exemplo. Porque Kant ainda pretende uma noção de experiência, só que ela é um pouquinho diferente. Aquele conhecimento que ele é puro, ele é conhecido apenas através do meu intelecto, apenas através do pensamento. Embora as questões a posteriori tenham uma importância também na filosofia de Kant, mas a gente vai ver um pouquinho melhor quando a gente trabalhar os imperativos. Então, uma abordagem empírica, ele argumenta, pode nos dizer como as pessoas agem, mas não pode dizer como devemos agir. Então, como eu expliquei para vocês, a teoria de Hume explica como as pessoas agem, enquanto a teoria de Kant pretende delimitar como as pessoas devem agir. Pode passar, por favor. Tá, acho que isso aqui a gente já viu, mas eu vou ler só para... Nenhum princípio empírico pode fundamentar leis morais, ou seja, uma lei moral ela precisa ser puramente intelectual, porque as leis morais vinculam todos os seres racionais universalmente. Ou seja, digamos que eu tive uma experiência aqui no Brasil, eu não tenho como acreditar que lá na Índia a pessoa vai ter a mesma experiência, que ela vai ter o mesmo contato com as mesmas culturas. Eu posso dizer que se eu falo pelado aqui em Pelotas, não é o mesmo pelado que eu estou falando no Uruguai, entendeu? A gente tem que ter sempre isso em noção na teoria de Kant. Kant não está falando dessas coisas que a gente vive na experiência, quando a gente fala de leis universais ou máximas, tá? Máximas da razão pura. Necessariamente, incondicionalmente, os princípios empíricos são contingentes de várias maneiras. Contingentes, ou seja, eles vão mudando, eles não são fixos. Por exemplo, em aspectos da natureza humana. Os sentimentos morais não podem ser a fonte do princípio moral supremo, porque o princípio moral supremo é válido para todos os seres racionais, enquanto os sentimentos diferem de pessoa para pessoa. Eu espero que até aqui esteja ok, assim. Pode passar. Então, aí eu acho que até aqui já ficou mais ou menos claro que a gente está falando de um conflito entre razão e emoção. Razão, intelecto, emoção, a minha vontade ou aquilo que é guiado pelas minhas experiências, tá? Segundo Hume, os julgamentos morais normalmente dizem respeito aos traços e motivos de caráter por trás das ações humanas. Fazendo um julgamento moral é detectar, por meio de um sentimento, o funcionamento de uma qualidade mental virtuosa ou cruel. O sentimento aqui é um tipo de sentimento peculiar, a saber, um sentimento de aprovação, orgulho
ou desaprovação, ódio, humildade. Chamamos os traços que provocam nossa aprovação de virtudes e os que provocam nossa desaprovação de vícios. Razão e experiência são necessários para determinar os efeitos prováveis de um determinado motivo ou características de caráter, enquanto a razão desempenha um papel importante no julgamento moral. No entanto, o papel da razão é subordinado. Ou seja, nesse debate entre razão e emoção, na perspectiva de Hume, a razão ela é importante, ela apresenta opções, tá? Ela apresenta opções, acho que é a palavra. Opções, mas é a partir do meu sentimento que eu vou decidir se eu quero fazer X ou se eu quero fazer Y. Passa que eu vou tentar um pouquinho mais rápido para ver se dá para terminar. Em Kant, Kant oferece uma descrição muito diferente de julgamento moral. Ele se concentra nos julgamentos em primeira pessoa, que um agente, não um espectador, deve fazer sobre como se comportar. Na sua opinião, a questão principal é se um determinado modo de conduta é permitido, necessário ou proibido à luz da lei moral. E o sentimento ou a emoção não tem autoridade nesse assunto. Pode passar, que aí eu falo um pouquinho mais nesse tópico. Então, o que guia a nossa ação para Kant são os imperativos. E o imperativo que importa aqui é o imperativo categórico. A gente tem também os imperativos hipotéticos, que esses são influenciados. E agora o garoto sumiu, não sei como ele vai. O Henrique sumiu, eu não sei como ele vai passar o slide. Ih, passou. Tá. O imperativo categórico. Eu me perdi agora. O imperativo categórico, então, é um julgamento que requer uma razão por meio da qual a gente determina a máxima de conduta, ou seja, o imperativo categórico é aquele que vem através do intelecto, que é a priori, que serve como guia para as minhas ações, e existem... pode passar. Esse é o nome. Henrique, obrigado. Duas formulações máximas, duas formulações do imperativo categórico, que é a lei universal, agir apenas de acordo com a máxima através da qual você pode, ao mesmo tempo, tornar uma lei universal, ou seja, eu só ajo de acordo com o modo que eu possa pensar que todas as pessoas no mundo vão agir da mesma forma. Se eu sei que todas as pessoas podem agir da mesma forma, então essa é uma lei universal. E a fórmula do fim em si mesmo, que ordena que, então, portanto, haja para que você use a humanidade, haja para que você use a humanidade, seja na sua própria pessoa ou na pessoa de qualquer outra pessoa. Sempre ao mesmo tempo como um fim, nunca apenas como um meio. Tá? Acho que fica mais ou menos esclarecido. Kant e Hume se opõem claramente à questão de saber se a razão ou o sentimento tem a palavra final em questões morais. Hume atribui à razão um papel subordinado, enquanto Kant considera a razão mais alta autoridade normativa. Um contraste semelhante entre Hume e Kant pode ser encontrado em seus respectivos relatos de motivação moral. Hume, famosa afirma... Nossa, isso ficou bem mal escrito. A razão é e deve ser apenas a escrava das paixões, e nunca pode pretender outro cargo senão servi-las e obedecê-las. A alegação não é que a razão não tem um papel na ação humana, mas que seu papel é subordinado à paixão. Acho que... Eu não sei, acho que ficou mais ou menos tranquilo, a gente pode passar para as questões. Beleza. Ok, eu coloco lá no começo, então? Isso. Tá, então eu vou dar um resumo geral, que a gente pode anotar aí, que o Gerson falou que ele anotou. Não quer botar lá nas questões? Tá, desculpa. Elas estão no final. As três últimos slides. Ótimo. Anotem aí. Então, período moderno, a gente tem o homem como centro do universo, né? O humanismo. Então, o surgimento da ciência, que a gente percebe, então, que o homem não está tão no centro do universo quanto ele imagina, e a gente tem a revolução científica. A gente tem, então, a expansão
do pensamento racionalista, né, de que tudo se alcança através do intelecto. Hume surge como uma quebra nesse paradigma, falando que a gente deve dar uma maior importância para os nossos sentimentos e que talvez a origem do conhecimento sejam os sentimentos e não a racionalidade, porque a experiência é necessária para que a gente tenha a verdade ou a falsidade. E Kant, então, surge como um conciliador, né? Ele fala que a gente tem conhecimentos adquiridos através da razão e conhecimentos adquiridos através do intelecto, mas que aqueles conhecimentos que podem ser universalizados, eles só são alcançados através do intelecto. Acho que é isso. Quer fazer teu resumo? É isso, gente. Então, fechou. Acho que é isso. Você fez o coisa. Então, na nossa pergunta mesmo, acho que já tem um resumão do que foi a Renascença até o Iluminismo, né? E tá aqui, eu leio de novo? Vou ler de novo, então. Dá tempo, será? Acho que dá. Vamos rapidinho que dá. Vamos lá. A Renascença ou Renascimento foi um movimento artístico e científico ocorrido na Europa entre os séculos XV e XVI. Sobre esse movimento, identifique a alternativa verdadeira. No caso, né? A gente viu que a alternativa A é verdadeira. A utilização de métodos experimentais e de observação da natureza e do universo orientou a ação dos cientistas durante o Renascimento. Período demarca ainda o início de um processo de maior valorização da razão humana e do indivíduo. Beleza, isso se encaixou com aquilo que a gente falou. O Renascimento baseado na ideologia absolutista, a gente já viu que não faz muito sentido, né? A gente já descarta ali. O Renascimento surge no período de transição da sociedade medieval para a sociedade moderna e representa uma nova visão de mundo. Suas principais características eram o racionalismo e o antropocentrismo. Beleza, certo? Bateu com aquilo que a gente falou ali. E D, uma mudança propícia pela cultura renascentista foi a valorização da natureza, em contraste com as explicações sobrenaturais sobre o mundo. Ou seja, a gente deu aquela enterrada no dogma cristão e a gente desenvolveu o científico, né? Então, essas três estão certas, A, C e D, beleza? Passar para a próxima. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima da ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Acho que todo mundo viu que isso aí é um grande problema na filosofia de Kant, né? Então, resposta C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. Porque eu não posso ter como norma universal de que eu vou enganar outra pessoa pegando dinheiro emprestado, porque posso ter um amigo, um parente muito próximo que vai me pedir dinheiro emprestado também, não vai me devolver, e aí a gente vai acabando caindo em um tipo de ceticismo, né? Pode passar o próximo aqui, eu quero dar rapidinho para dar todo o tempo. Os homens são frequentemente governados por seus deveres, abstendo-se de determinadas ações, porque as julgam injustas, sendo impelidos a outras porque julgam tratar-se de uma obrigação. Com esse argumento, Hume quer demonstrar que... Então, aqui a gente já está com a resposta, né? A moral é uma filosofia prática e supõe-se que influencie paixões e ações humanas, e vai além de juízos calmos e impassíveis do entendimento. Ou seja, a teoria dos sentimentos morais, como a gente viu, a teoria para Hume, a moral para Hume, né, ela se dá através daquilo que a gente sente, das nossas volições, né, como Hume fala, e não através do nosso intelecto ou também entendimento, que pode ser entendido por alguns filósofos como a mesma coisa. Tá? Então, se ficar alguma questão, o Henrique e a Gabriela estão lá no grupo de monitoria, não se acanhem, podem perguntar para eles. Acho que é isso por hoje, pessoal. É isso por hoje. A gente conseguiu. Foi? Deu? Corre não. Temos, foi. E é
Iluminismo e moderno, beleza? Acho que deu para dar uma explicada aí para a galera, ok? Então é isso. Acho que já Abraço, pessoal. Vamos deu. deixando espaço aí para o próximo professor.